Boa tarde, semana nova começando e é um privilégio ter você aí para a gente conversar sobre mais um assunto novo, porém já bem antigo, que existe desde sempre, a graça. O que vem a ser a graça, qual a importância dela para a sua vida, por que você precisa saber sobre isso? E para conversar sobre esse assunto, eu trouxe alguém que para mim é muito especial, um amigo querido. Ele é pastor aqui na cidade de Jacareí e o nome dele é Frederico Branco, mas eu gosto de chamar ele de Pastor Fred. Tudo bom? Tudo bem, Larissa. Prazer é nosso. Muito bem-vindo aqui ao nosso sofazinho do Código Aberto, viu? Muito obrigado. Bem aconchegante. Eu estou feliz que você aceitou o convite, viu? Obrigado. Pastor, graça. O que vem a ser a graça e por que hoje a gente está vivendo no século XXI, ano 2009, o que isso tem a ver? Por que eu preciso saber da graça? É muito importante a gente abordar esse tema, porque a gente vive num contexto onde todo mundo é egoísta, onde as pessoas geralmente não buscam fazer aqueles gestinhos de favor sem interesse, segundas intenções. Uhum. Segundas intenções. Então, por exemplo, quando alguém tão bondosamente demonstra um favor, um carinho, a gente fica muito feliz. E graça é isso, é um favor, é um gesto de bondade. E quando a gente percebe qual é a natureza, a condição humana, o apóstolo Paulo diz que não há um justo sequer. Ele mesmo diz, em mim não habita bem algum. E ao descrever em Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos numa situação deplorável, porque o pecado desgraçada. Sem a graça é uma coisa desgraçada. Uhum. E o livro de Isaías, no capítulo 1, há um texto muito interessante que reflete bem o que vamos abordar com relação à natureza do homem. O profeta descreve assim, no versículo 5, segunda parte, o versículo 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esta praticamente é a figura do pecador, uma condição de doença. O pecado é uma doença inerente ao ser humano. Então essa é a nossa condição. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele fala muito a respeito desta nossa condição. Por exemplo, ele fala que o homem mudou a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Homens e mulheres que deixaram o afeto natural, buscando um outro tipo de comportamento. Vemos também que quando Jesus veio, os seus o rejeitaram, o crucificaram, e Jesus mostrou o seu amor por nós enquanto éramos pecadores, inimigos, enquanto estávamos alienados, separados. Então a condição do homem é uma condição de pecado, uma condição de alienação, e Deus, que criou o ser humano para um convívio em comunidade, para se relacionar com Ele. E o pecado causou essa ruptura, o pecado causou essa coisa terrível que é a solidão, a alienação. E com isso o egoísmo, hoje a gente percebe quando alguém faz um gesto de favor para uma outra pessoa, ou uma bondade, certamente... As pessoas ficam até com o pé atrás, Ficam com o pé atrás, desconfiadas. Não são acostumadas, exatamente. Será que ele quer com isso? Será que ele quer alguma coisa com isso? Mas a gente ainda assim percebe que existem pessoas que demonstram um favor destituído de segundas intenções. Isso é um milagre. E isso a gente vai conversar amanhã. Vamos deixar o pessoal curioso. O pastor Fred vai ficar conosco durante essa semana aqui no Código Aberto. Obrigada pela participação de hoje. E eu quero saber mais. Por que eu preciso saber da graça hoje em dia? Eu que tenho 26 anos, estou aqui vivendo numa boa. Que diferença faz para a minha vida? Mas isso vai ser para amanhã. Você fica curioso. Amanhã a gente se encontra aqui no blog do Código Aberto.